Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a usarem o Python para integrar o Python com o Word e aprender a fazer edições automáticas, como por exemplo, criar contratos automaticamente para várias pessoas diferentes usando o Python. Então bora partir para o conteúdo do vídeo que está sensacional. Bom, primeiro de tudo, mostrando o que a gente vai fazer. A gente tem aqui um exemplo de contrato. Então olha só, você tem aqui esse exemplo de contrato com alguns placeholders, ou seja, com alguns códigos, que são os códigos para serem substituídos pelo nome da pessoa, pelos itens, pelas cláusulas do contrato que você quer editar, a data. Então eu coloquei esses códigos aqui nesse padrão. Eu tenho um documento do Word padrão, que você pode fazer o download aqui embaixo, né? Tanto o documento do Word, quanto também uma base de dados. Então a gente vai fazer essa aula em duas etapas. Na primeira etapa eu vou ensinar vocês a integrarem o Python com o Word e a editar um documento do Word usando o Python. Na segunda etapa a gente vai pegar essa base de dados aqui, em que cada linha dela é para ser uma edição específica ali dentro do contrato. Ou seja, cada linha dessa daqui é para eu gerar um contrato para cada um desses clientes, vamos colocar assim. Então a gente vai criar uma espécie de uma automação para ler essa base de dados, criar um contrato para cada um deles e salvar esse contrato dentro do nosso computador. Beleza? Então esse vai ser o nosso desafio da aula de hoje. Já faz um download de todos esses materiais aqui embaixo do vídeo e vamos lá. Bom, eu vou usar o Jupyter para fazer todas essas edições. Você não precisa necessariamente usar o Jupyter, mas para essa aula especificamente, como a gente vai trabalhar com base de dados e tal, eu até recomendo que você use o Jupyter. Se quiser, o vídeo de instalação dele vai estar aqui na descrição. Se não, toma cuidado que você vai ter que instalar, por exemplo, o Pandas, que eu não vou precisar instalar. Você vai ter que instalar o OpenPyXL, que eu não vou precisar instalar, e assim vai, beleza? Então toma esse cuidado. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a integrar o Python com o Word. Para integrar o Python com o Word, você vai precisar dessa biblioteca aqui, que chama Python docx. Então, eu vou simplesmente chegar aqui e vou escrever essa linha de código, a exclamação no início, pip install Python docx. Isso porque eu estou dentro do Jupyter. Então, dentro do Jupyter, se você fizer isso daqui e executar esse código, você vai ver que ele vai rodar essa instalação. Lembrando que tem que ter essa exclamaçãozinha na frente porque está dentro do Jupyter. Se você estiver usando o PyCharm, se você estiver usando outro editor de código, você vai ter que rodar esse comando aqui dentro do seu terminal, tá bom? Então seria pip install python hífen docx e aí ele vai instalar essa integração. Tá feita aqui a integração. Eu até recomendo que vocês abram a documentação do Python docx para dar uma olhada lá dentro dele, até porque lá vai ter mais coisa do que a gente vai falar aqui no vídeo. Aqui no vídeo talvez seja um pouco mais didático, tá? Então eu vou comentar essa linha de código aqui, porque a gente já fez essa instalação, tá vendo? No meu caso ele já estava instalado, no seu caso ele vai instalar. E aí vamos agora construir essa integração. Bom, para a gente construir essa integração, essencialmente o que você vai fazer é from docx, então na hora de instalar você instala como Python docx, na hora de importar você importa como docx, import document. Então repara o seguinte, aqui nesse caso eu não estou importando a biblioteca docx completamente. Eu estou importando o document da biblioteca docx. Então é como se você estivesse efetivamente pensando numa biblioteca, você está pegando um livro específico dessa biblioteca. É isso que a gente está fazendo aqui. Ao invés de importar a biblioteca inteira, a gente está da biblioteca docx, eu estou importando o document. Esse document é o cara que você vai precisar para tanto criar arquivos no Word, quanto para abrir arquivos no Word que já existam. E aí foi o que eu falei para vocês. A gente vai aqui, inicialmente, fazer a edição para um contrato. Então eu vou pegar... Vou ler esse arquivo aqui, docx, beleza? Lembrando, tá? Quando você fizer o download desse arquivo da base de dados, coloca tudo dentro da mesma pasta. Então olha como é que está aqui no meu computador. Eu tenho ó, o arquivo, o contrato, né? A base de dados, o contrato e o meu código em Python. E aí você também vai ter isso aqui com o gabarito. Então você vai ter dentro de uma pasta 4 arquivos. A base de dados, o arquivo docx, o seu código que você está construindo e o gabarito que você vai fazer o download também junto com isso daqui tudo, tá bom? Então bota tudo dentro da mesma pasta. E aí, repara o seguinte, agora na hora da gente ler um arquivo Word, né, trazer esse arquivo Word para dentro do Python, é relativamente tranquilo. Vou fazer assim, ó, documento, vai ser o meu document, e dentro do parênteses você passa o nome do arquivo com a extensão dele. Então no nosso caso, esse arquivo que a gente fez o download é contrato.docx, tá vendo? Contrato.docx. Então é exatamente isso que a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, contrato.docx. Lembrando, eu só posso fazer isso aqui direto porque esse arquivo está na mesma pasta do código. Se ele tivesse em pastas diferentes, você aqui ia ter que passar o caminho inteiro. Ia ter que passar C, // usuários, João L, downloads e tarará. Beleza? Mas não é o nosso caso. No nosso caso ele está dentro da mesma pasta. Então só passa aqui o nome do arquivo.
Beleza. Agora, o que a gente quer fazer, né? Se você chegar aqui e simplesmente botar assim, ó, print documento, ele vai funcionar, ele vai rodar esse código aqui, ó, ele não vai dar erro nenhum. Só que ele vai te dizer isso aqui, ó. Beleza, eu tenho um objeto que é um documento do Word. Tá bom. O que você quer desse documento do Word? Porque lembra, o documento do Word, ele não é um texto. Ele tem um texto dentro dele. Mas o documento do Word tem os estilos que tem dentro daquele documento. O documento tem várias coisas dentro dele. Então, esse documento que você armazena aqui é como se ele fosse o arquivo mesmo. Agora, o que a gente quer ver dentro dele? Eu quero ver o conteúdo dele, eu quero percorrer todos os parágrafos dele e assim vai. E esse percorrer todos os parágrafos é a forma com que esse document funciona. Se você chegar e fizer assim, por exemplo, documento.paragraphs, cuidado só para escrever certinho, paragraphs, sei lá como é que você vai pronunciar isso. Então, cuidado para escrever certinho, tá? E rodar agora, olha lá. Ele vai dividir o seu documento em vários parágrafos. Pô, Lira, mas eu não vi o texto do parágrafo. Calma, já vou mostrar para vocês. Mas tá vendo que isso aqui é uma lista com vários parágrafos. Então, o que a gente quer fazer? Eu vou chegar e vou fazer o seguinte, olha. Para cada parágrafo, vou escrever em português mesmo, dentro de documento.paragraphs. Então, por que eu fiz esse print aqui? Foi para mostrar para vocês que quando você roda o documento, né, esse arquivo que você pegou, .paragraphs, você está fazendo o quê? Você está percorrendo uma lista de parágrafos do seu documento. E aí você pode, por exemplo, printar o parágrafo.text. Porque cada parágrafo desse daqui, essa variável parágrafo, ela nada mais é do que cada um desses elementos aqui. Cada um desses elementos. O que você quer desse elemento? O elemento é esse código todo meio esquisito. Eu quero o texto do elemento. Então, parágrafo.text. E aí, se eu rodar esse código agora, olha que legal. Ele exibiu para você aqui o texto exatamente igual ao texto que está aqui no contrato. E repara, esses espaços vazios aqui, ó, também são parágrafos. Por isso que ele imprimiu da mesma forma. Ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo, sexto parágrafo, e assim vai, assim vai, assim vai. Então, quando você roda o documento.paragraphs, ele está dividindo o seu documento em parágrafos. E agora, o que a gente quer fazer? Agora, eu quero substituir, dentro desses parágrafos aqui, eu quero substituir alguma informação. Só que repara o seguinte, cada parágrafo desse daqui nada mais é do que um texto. Então, se esse cara é um texto, a forma de você editar um documento no Word é a forma de você trabalhar com textos no Python. Então aqui, parágrafo.text é um texto. Você pode usar aqui todas as fórmulas de texto que você aprendeu. E no nosso caso, o que a gente vai precisar fazer é o quê? É substituir esses códigos fixos aqui pela informação que a gente quer preencher dentro deles. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer um caso só. Depois a gente se preocupa em automatizar para vários casos. Digamos que eu queira substituir só o nome da pessoa, tá bom? Só o nome da pessoa. E eu vou colocar aqui Lira. Então, eu quero substituir esse xxxx por Lira. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Só que repara o seguinte. Eu poderia chegar e editar só esse parágrafo especificamente. Só que esse xxxx pode estar em vários locais no meu documento. Então, o que eu vou fazer? Para cada parágrafo dentro do meu documento, eu vou verificar. Eu vou fazer, ó, se xxxx estiver dentro do parágrafo.text, ou seja, se esse código daqui estiver dentro de parágrafo.text, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, o parágrafo.text vai ser parágrafo.text substituindo, rodando um replace, tá vendo? Vai ser o mesmo, então o novo texto daquele parágrafo vai ser o antigo texto daquele parágrafo, só que substituindo quem? Substituindo xxxx por Lira. Tá vendo? E aí, depois que eu fizer isso tudo aqui, olha lá, eu posso chegar e rodar de novo. E aí, depois que eu fizer isso tudo, o meu documento vai estar editado. Não importa se está só X aqui, X em vários lugares e tal. O que importa é, para cada parágrafo dentro do meu documento, onde ele encontrar o X, ele vai substituir X por Lira. Beleza? Essa aqui vai ser a lógica. Agora, repara o seguinte, na prática, você nem precisava fazer esse if. Por que você não precisava fazer esse if? Porque se você simplesmente roda esse código aqui, parágrafo.text vai ser o parágrafo.text replace esse cara por esse cara, automaticamente, se não tiver o xxx, ele não vai fazer nada, porque ele só substitui x por Lira. Então, se ele não encontrar esse cara daqui, ele não vai fazer nada. Você poderia rodar só isso aqui direto, tá vendo? Então, o parágrafo.text vai ser o parágrafo.text substituindo todas as vezes que você encontrar xxx por Lira. Basicamente é isso.
E aí, depois que ele acabar esse for, significa que ele já percorreu o documento inteiro e já editou todos os códigos xxxx que tinham lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse documento. Vou fazer assim, ó, documento.save. Tá vendo? Então, o método para você abrir um documento é, você abre ele com document. O método para você ler as informações do documento é o documento.paragraphs, para você percorrer os parágrafos, e para você salvar um documento.save. Só que aqui toma bastante cuidado, porque se você simplesmente salva o documento, ele tenta editar o seu contrato original. E eu não quero editar o original. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de contrato lira, por exemplo, .docx. E a gente vai visualizar esse cara. Então eu vou salvar salvar como, sabe? Salvar ele com outro nome. Então vamos rodar esse código aqui para ver se isso vai funcionar. Rodei. Pá! Rodei. Ele já executou tudo. E agora, se você olhar lá na sua pasta, agora você tem o contrato lira, tá vendo? E se você abrir esse arquivo do contrato lira, olha lá que legal, abriu contrato. Eu, Lira, estou assinando esse contrato para você. Por favor, não roubar meus bens, tal. Tá vendo? Então agora, olha, ele substituiu exatamente onde estava o xxxx por lira e seguiu o baile tranquilamente. Beleza? Então, essencialmente é isso que a gente quer fazer para criar todos os nossos contratos. O que a gente vai precisar fazer agora? Agora a gente vai precisar adaptar esse nosso código daqui, primeiro, para ele fazer para todos os códigos que a gente tem, segundo, para ele fazer isso para todos os contratos que a gente tem na nossa base de dados. Então eu vou fazer isso por partes, tá? Primeiro eu vou adaptar esse código para ele editar todos os códigos que tem dentro de um documento, tá? Então eu vou copiar isso daqui, ó. Isso aqui é a nossa referência, é a base da mexida, a integração de Python com o Word, e aqui a gente vai fazer o nosso exemplo de editar o contrato, aqui nessa céluazinha aqui embaixo. Então olha lá, ó. Por enquanto ele está só editando, eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V, então por enquanto ele está só editando o xxxx por lira. Aí você poderia falar, pô Lira, é só então eu continuar aqui, parágrafo.text, vamos lá, pelo primeiro item aqui do meu contrato, né? Então eu vou botar item 1, item 2, item 3, tá vendo? 3 itens. Então eu vou botar aqui, ó, o item 1, e aí eu vou fazer a mesma coisa agora no www para o item 2 e depois para o item 3. Só que repara o seguinte, a partir do momento que isso começa a ficar maior, você está repetindo muito código aqui, não faz muito sentido você repetir muito código aqui assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma estrutura para ficar um pouco mais organizado. Eu vou criar um dicionário, que ele vai ser um dicionário que eu vou chamar de referências. Referências, beleza? Então eu vou ter lá as minhas referências. As minhas referências vão ser xxxx, vai ser o nome, beleza? Aí eu vou botar YYY, vai ser o item 1. www vai ser o item 2. ZZZZ vai ser o item 3. E aí, repara o seguinte, vamos olhar lá no nosso contrato, ó. Tá vendo? www, o ZZ é o item 2 e o W é o item 3, tá vendo? O ZZ é o item 2 e o W é o item 3. Beleza. E aí, além disso, você tem dia, mês e ano. Dia, mês e ano é dia, mês e ano da data que você está assinando o contrato. Então, eu vou botar aqui, ó, DD vai ser dia, MM vai ser mês e AA, 4 vezes A, tá vendo? AA vai ser ano. Então, o que eu fiz nessa estrutura daqui? Eu criei um dicionário que todos os itens do dicionário nada mais é do que o D para de cada coisa. Ou seja, eu quero que esse código se torne esse valor, que esse código se torne esse valor, que esse código se torne esse valor, e assim vai, assim vai, assim vai. Então aqui, ao invés de rodar esse código manualmente para todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Para cada código dentro das referências, né? Ou seja, para cada código que a gente tem dentro desse dicionário de referências, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um parágrafo.replace, eu vou substituir o código pelo referência, o item, tá vendo? Pelo valor. Eu vou substituir o código pelo valor. Como que eu pego esse cara daqui de um dicionário? Vamos lá, vamos recapitular aqui como é que funciona um dicionário. Caso você nunca tenha visto, você vai aprender agora. Como que funciona um dicionário, né? Essencialmente é o seguinte, se eu chegar e escrever aqui, ó, referência e entre colchetes xxxx, esse cara daqui é o valor nome. Se eu escrever aqui esse cara daqui é o valor ano. Então, eu quero substituir o código. Quem é o código? O código são esses valores aqui que você está vendo. Eu quero substituir o código por quem? Pelo referência e entre colchetes código. Porque aí, por exemplo, se o código for xxxx, eu vou substituir xxxx pelo
referência xxxx, que esse cara daqui nada mais é do que o valor do nome. É assim que o dicionário funciona. Para você pegar uma informação do dicionário, você passa o nome do dicionário e entre colchetes o código correspondente e esse cara daqui vai te dar a informação. Então, eu vou substituir esse cara daqui, ó, vou dar um replace no código por referência código. Tá vendo? Esse referência código, lembrando, quem é esse cara? É o valor do dicionário. Para ficar mais claro, se você quiser, você pode fazer assim, ó, valor vai ser referência código, e aí aqui ao invés de fazer assim, você faz ó, valor. Pronto. Então eu vou substituir o código pelo valor correspondente àquele código. É isso que a gente está escrevendo. Como que eu pego o valor correspondente àquele código? Nome do dicionário, entre colchete, o código que você quer pegar. É exatamente isso aqui que a gente fez. Beleza? Agora, repara o seguinte. Esses nomes que eu coloquei aqui estão sem aspas de propósito, porque eles são variáveis. Inicialmente, agora, nesse exemplo que eu vou fazer, eu vou colocar valores aleatórios aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, o nome é lira, o item 1 é um carro, o item 2 é um notebook, e o item... Lembrando, né, esses itens aqui no nosso contrato, no nosso exemplo, eles são bens de uma pessoa. Então, um carro, um notebook e um celular, por exemplo. Beleza? E aí... Vamos lá, como que eu vou preencher o dia, o mês e o ano? Tem algumas opções. Você pode manualmente preencher. Ah, o meu dia vai ser, por exemplo, sei lá, dia 15. O mês vai ser fevereiro, né, 2. Ou você pode escrever fevereiro mesmo. E o ano vai ser, por exemplo, 2023. Pronto, você pode colocar isso daqui. Beleza. Agora, se eu quiser pegar a data atual para fazer o contrato, ou seja, eu quero pegar o dia de hoje, eu quero que ele... coloque automaticamente o dia de hoje sem eu precisar manualmente ter que preencher isso daqui. Como que você faz isso? Você vai importar uma biblioteca que já vem instalada no Python, que é a datetime. Então, from datetime, import datetime. É assim mesmo, tá? From datetime, import datetime. Porque a biblioteca datetime tem dentro dela um cara que se chama datetime. Eu sei que é confuso, mas é assim que funciona. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ao invés daqui eu colocar o dia, eu vou colocar o datetime.now, que pega a data e o horário de agora. E aí desse cara eu quero pegar o dia dele. Então, datetime.now dia, tá vendo? Datetime.now month, para ele pegar o mês. E datetime.now year, para ele pegar o ano. Então, isso daqui vai me dar... Eu sei que eu fiz isso aqui relativamente mais rápido, porque o objetivo da aula não é focar nas fórmulas de data e tal, mas isso daqui é uma forma quase que padrão do Python que a gente usa para pegar o dia, o mês, o ano de uma data específica que você quer. Você usa o datetime.now, que é a data de agora, do momento que você estiver rodando o seu código, então a sua data vai ser diferente da minha, porque ele vai pegar do momento que você está rodando o seu código, e .day para você pegar o dia, .month para você pegar o mês e .year para você pegar o ano. Beleza? Se você quiser, você pode inclusive, né, formatar esse cara aqui como texto, né? Dado que esse cara vai ser um texto que você vai preencher no seu documento, você pode formatar ele como um texto. Você pode chegar aqui e colocar assim, ó, str, e bota esse cara dentro de um str. O que significa esse str que eu passei aqui? É só para garantir que essa informação que ele está dando aqui, né, apesar dela ser uma informação numérica, como você está substituindo aqui, ó, um texto por um outro texto, ela vai ser um texto efetivamente. Isso aqui não seria obrigatório, tá? Mas eu gosto de colocar para garantir, sempre que eu estou fazendo substituições de texto, eu gosto de garantir que todas as informações que eu estou preenchendo ali realmente são textos, para ele não dar nenhum problema do tipo tentar preencher um texto onde tentar preencher um número onde está sendo um texto e dar algum erro e assim vai, beleza? Então, olha lá, o que eu fiz? A gente preencheu os nossos itens aqui manualmente, né? O nome e o item a gente deu valores manuais, e as referências que a gente passou aqui dentro, né, com as datas, foram automáticas. Então agora, se a gente rodar o código, o que ele tem que fazer nessa estrutura de código que a gente fez aqui? Ó? A gente abriu o documento, definiu valores padrões para cada uma das referências, definiu um dicionário que diz qual código tem que ser substituído pelo quê. Aí você vai falar, pô, Lira, e se eu tivesse 80 códigos dentro do meu documento? Eu ia ter que criar um dicionário com 80 itens? Ia, porque repara o seguinte, se você tem 80 códigos diferentes dentro do seu documento, não tem muito como o Python saber qual código é o quê. Você precisa ter um dicionário desse, alguma estrutura dessa daqui simples, para dizer que esse código faz referência a esse valor, esse código faz referência a esse valor, e assim vai, assim vai, assim vai. Beleza? E aí o que a gente está fazendo? Para cada parágrafo, dentro dos parágrafos do nosso documento, a gente está olhando
todos os códigos aqui da referência e tentando substituir esse código por esse código por esse código por esse código por esse, em cada um dos parágrafos. Então, nos parágrafos em que o código existir, ele vai substituir. Nos parágrafos em que o código não existir, ele não vai substituir. Beleza? Essa é basicamente a lógica do que a gente está fazendo. Então, se eu rodar agora, eu imagino que ele vai editar o contrato Lira aqui e vai deixar ele já certinho com tudo preenchido. Antes de eu executar isso daqui, só garante o seguinte, ó, fecha e deleta o seu arquivo contrato Lira se você tiver criado ele também. Por quê? Porque se esse arquivo estiver aberto no seu computador, na hora que ele tentar salvar o arquivo com o nome contrato Lira, ele vai falar, você não tem autorização para fazer isso. Por quê? Porque o arquivo está aberto no seu computador. Ele não consegue editar um arquivo que está aberto. Então garante que o arquivo está fechado, tá? No meu caso, eu inclusive deletei o arquivo contrato Lira. E agora eu vou rodar esse código aqui, ó. Pá, rodei esse código. Olha lá, parará. Se você reparar, deu até um erro no meu código aqui, porque aqui eu tinha colocado referência, mas é referências. O nome do dicionário que a gente passou aqui, ó, é referências no plural, tá vendo? Referências, referências. Então por isso que ele deu esse erro aqui. Só a gente rodar o código de novo, super normal dar erro. É até bom que fica gravado aí, ó. Opa, tcharará. Ah lá, faltou outra coisa aqui, ó. Eu botei parágrafo.replace, outro erro meu. Mas era lá o que a gente viu, ó. Eu estou pegando parágrafo.text e estou substituindo por parágrafo.text replace. Faltou eu botar o ponto .text aqui, viajei na maionese mesmo. Eu ensinei para vocês certo, mas ó, na hora de digitar aqui, digitei completamente errado. Então é parágrafo.text, vai ser o parágrafo.text replace. Agora sim, ó, o texto do parágrafo vai ser substituído pelo texto do parágrafo, substituindo o código pelo valor. Beleza, agora vai dar certo. Então eu peguei, rodei e pum, rodou numa boa. Funcionou, beleza? Agora, se você olhar lá a sua pasta, você vai ter o contrato Lira e a gente vai abrir agora para verificar se ele está dando certo. Tá lá, ó, eu Lira, estou assinando esse contrato para você. Por favor, não roubar meus bens. São eles: carro, notebook, celular e a data do momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 20 de julho de 2022. Beleza? Então, a sua data aqui provavelmente vai ser diferente. Lembrando que esse Lira final aqui não era XXXX, tá? Aqui no final estava escrito Lira mesmo, do jeito que eu escrevi manualmente mesmo. O contrato original, ó, o contrato original é Lira que está escrito aqui embaixo, tá bom? Então, beleza. Então, ó, vou fechar o contrato que a gente editou e, a princípio, agora, a gente já está com quase tudo pronto para finalizar. Por quê? Porque a gente já criou uma lógica que pega o valor que a gente quer colocar no contrato, passa esse valor para umas referências e percorre o documento e edita o documento para isso. Então, a gente já criou o código para editar um contrato. Eu só tenho que botar esse código agora para, ao invés de editar um contrato, editar todos os contratos de uma base de dados, que é o que a gente vai fazer agora. Então, agora a gente vai adaptar isso daqui, vai ser relativamente tranquilo de adaptar isso daqui para ele editar para vários contratos. Porque, por exemplo, digamos que eu quisesse que o nome do contrato não fosse sempre contrato Lira, mas fosse contrato e o nome da pessoa. O nome da pessoa é essa variável nome, tá vendo? Então eu posso chegar aqui e botar o contrato nome. Como isso daqui é uma variável que está dentro de um texto, o que eu faço para ele conseguir reconhecer que é uma variável dentro de um texto? Você coloca ela entre chaves, tá vendo? Entre chaves. E no início do texto você bota um Fzinho. Esse Fzinho é para dizer que você vai ter alguma formatação especial dentro desse texto. E aí quando você coloca uma variável entre chaves, ele reconhece isso automaticamente. Então agora você já adaptou o nome do arquivo. Agora, repara o seguinte, o que a gente quer editar para cada um dos contratos? Basicamente, o código inteiro. Eu quero abrir o documento, eu quero definir os valores de nome, item 1, item 2, item 3, definir as referências e editar. Então, esse código inteiro, eu quero que ele seja editado para cada um dos contratos da nossa base de dados. No nosso caso, a nossa base de dados é isso daqui. Então, para cada linha dessa base de dados, eu vou pegar os valores de nome, item 1, item 2, item 3. Então a gente vai pegar isso daqui dinamicamente e depois vai executar o nosso código normalmente. É isso que a gente vai fazer agora. Então, primeiro passo, vamos importar aquela base de dados. Para isso, a gente vai importar o Pandas, beleza? O Pandas. Se você está usando o seu código no Jupyter, ele já vem instalado no seu Jupyter. Se você está usando o código e não está no Jupyter, você vai precisar instalar o Pandas, vai precisar instalar o OpenPyXL e vai precisar instalar um NumPy. Por isso que eu gosto de usar o Pandas quando eu estou trabalhando com base de dados. Desculpa, por isso que eu gosto de usar o Jupyter quando eu estou trabalhando com base de dados. Porque ele já vem com isso tudo instalado. Então você vai ter que rodar pip install pandas, pip install OpenPyXL e pip install NumPy da mesma forma que você rodou o pip install Python docx, tá? Se você estiver usando o Jupyter, não precisa fazer isso. Beleza. Agora aqui, na hora que eu importei, eu escrevi assim, ó, import pandas as pd.
Ou seja, eu dei um apelido para o pandas. Então, por exemplo, ao invés de ter que escrever agora aqui pandas. O que eu quero fazer com ele, eu vou escrever pd. O que eu quero fazer com ele, porque eu dei um apelido. Você poderia ter dado apelido aqui para cima também. Mas eu estou dando esse apelido aqui embaixo, porque se vocês forem olhar o pandas aí em outros vídeos aqui do canal, ou até em outros sites, você vai ver que as pessoas normalmente quando importam pandas dão esse apelido pd para ela. Então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou importar a base de dados. Então eu vou botar assim, ó, tabela, que é a nossa base de dados, vai ser um pd.read Excel, e vou passar aqui o nome do arquivo Excel, que é informações, com cedilha e tio mesmo, .xlsx. Então eu vou passar aqui, ó, informações.xlsx, tá vendo? Eu estou importando aquela base de dados, só explicando bem essa linha de código. O que ele está fazendo? Ele está, olha lá, pd é do pandas, então estou usando uma ferramenta do pandas. E essa ferramenta é qual? Read Excel, porque o arquivo que eu estou lendo é um arquivo em Excel. Se fosse um arquivo CSV, aqui você ia colocar read CSV. Se fosse um arquivo HTML, read HTML. Como é um arquivo Excel, read Excel. Então o que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo informações e vai armazenar essas informações dele dentro da tabela, dentro dessa variável tabela aqui dentro. Beleza? Então essa variável tabela vai ser simplesmente essa tabelinha que você está vendo aqui. E agora a gente vai percorrer todas as linhas dessa tabela. Eu vou inclusive mostrar para você quem é essa tabela daqui. Ó. Vou chegar aqui embaixo e vou dar um display tabela, para você conseguir visualizar quem é essa tabela daqui. Beleza? Então não precisa rodar no seu, é só para você conseguir visualizar bem. Olha lá. Rodei aqui no meu. Ele está importando aqui essas informações. E já repara o seguinte. Eu aqui estou podendo passar só o nome do arquivo, ao invés do caminho inteiro do arquivo, pelo mesmo motivo do contrato. Porque a minha base de dados está na mesma pasta do meu código Python. Tá bom? Só por isso. Senão você tem que passar o caminho inteiro do arquivo aqui. Olha lá quem é a minha tabela. Ó. Minha tabela tem o título, nome, item 1, item 2, item 3. E ele tem a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. Então o que a gente tem que fazer agora? Eu importei a minha tabela. Agora eu tenho que percorrer todas as linhas da minha tabela. Como que eu faço isso? Para percorrer todas as linhas da minha tabela? Da seguinte forma, pode até tirar esse display aqui que eu coloquei só para vocês visualizarem ali a tela. Para cada linha dentro da minha tabela .index. Como assim, Lira? O que é tabela.index? Index é índice em inglês. Então tabela.índice nada mais é do que a lista com essas linhas da tabela. Linha 0, linha 1. O Python começa a contar do 0, né? Então linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. É isso que ele está fazendo. E aí, para cada linha dessa, o que eu quero fazer? Para cada linha dessa, eu quero abrir o documento, definir os nomes, definir as referências, substituir os valores e substituir aqui. Então, eu vou dar um tab nisso tudo aqui, tá vendo? Selecionei meu código inteiro e dei um tab nele. Por quê? Porque esse código inteiro, eu quero executar ele para cada linha da minha tabela. E agora, o que a gente precisa adaptar? Eu preciso adaptar esses valores. Que esses valores, por padrão, eles estão um valor fixo. Eu preciso que eles sejam um valor dinâmico, ou seja, de acordo com a linha da tabela, ele vai pegar o valor que está nessa linha na coluna nome para o nome. O valor que está nessa linha na coluna item 1 para o item 1. O valor que está nessa linha na coluna item 2 para o item 2 e assim vai. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o tabela.lock. O tabela.lock ele permite você localizar uma informação dentro de uma tabela. Como? Passando aqui a linha e a coluna que você quer. O número da linha e o nome da coluna que você quer, tá vendo? A coluna aqui é um nome, a linha é um número. Então você passa o número da linha e o nome da coluna. Só que repara o seguinte, como a gente fez para cada linha dentro da minha tabela.index, essa variável linha que a gente colocou aqui, esse nome que a gente colocou aqui, já é automaticamente o número da linha. Então no tabela.lock eu vou poder colocar tabela.lock linha, porque essa linha já é uma variável que está vindo daqui. E a coluna, aqui eu vou ter que colocar o nome da coluna, ó, coluna nome. Então, a informação do nome da pessoa que eu vou preencher no contrato, ela vem de qual linha e qual coluna da tabela? Da linha que a gente estiver percorrendo agora, da coluna nome. E cuidado que o que você escrever aqui tem que estar escrito exatamente igual ao que está aqui. Só lembra de colocar entre aspas, porque é um texto no Python. E a gente vai fazer agora a mesma coisa para os outros. Item 1, item 2, item 3. Então, eu vou copiar isso daqui, ó, Ctrl C, e vou colando nos outros, ó, tabela lock, tabela lock, tabela lock. E aí aqui vai ser item 1, aqui embaixo vai ser item 2 e aqui embaixo vai ser item 3. Tá vendo? Então, ó, tô pegando o nome da tabela lock da coluna nome da tabela,
o item 1 da coluna item 1 da tabela, o item 2 da item 3 e assim vai, beleza? Então agora já está pegando isso de forma dinâmica. Então, em teoria, se eu rodar agora, ele já vai criar um contrato para cada um dos nomes. Só para garantir, eu vou abrir lá a minha pasta, vou deletar esse contrato lira que já estava criado aqui, e quando a gente rodar o código agora, ele tem que conseguir criar todos os contratos. Então eu rodei, pá! Parararã, rodou rapidinho, tá vendo? Foi muito rápido, não demorou nem 2 segundos. E agora se eu abrir lá, tá lá, contrato Alon, contrato Amanda, contrato João, contrato Júlia, contrato Letícia, contrato Lira. E aí, ó, se eu abrir, por exemplo, o contrato aqui da Amanda, olha lá, contrato. Eu, Amanda, estou assinando esse contrato para você, por favor, não roubar meus bens. Microfone, carro e moto. Se você abrir a base de dados, ó, a Amanda tem o microfone, carro e moto. Pode abrir, por exemplo, da Letícia. Vamos abrir aqui o da Letícia. Contrato Letícia. Parararã, tá lá, ó. Contrato, eu, Letícia, estou assinando esse contrato para você. Por favor, não roubar meus bens. Computador, headset, monitor e a data. Vamos olhar na base de dados. Letícia, computador, headset, monitor. Tá vendo? Certinho. Então, com isso, a gente consegue finalizar o nosso código para editar. E aí, repara o seguinte, eu fiz um exemplo aqui com um contrato relativamente simples, né? Tipo, nem é um contrato propriamente dito. Mas, putz, não importa muito se o seu contrato tem 1 página, 5 páginas, 10 páginas, 1000 páginas. Ele vai conseguir executar da mesma maneira. Vai demorar um pouco mais para executar porque vai ser um contrato maior, mas não vai ter problema nenhum. Vai ser bem rápido, bem eficiente. A estrutura vai ser essencialmente essa. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você curtiu, cara, putz, já deixa o like no vídeo. Deixa sugestão de outros temas, outros desafios que vocês querem resolver com Python, que eu trago um vídeo aqui para vocês resolverem. Bota aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.